Hoje em dia, a medicina avançou tanto que as doenças que antes levavam à morte precocemente, como o câncer e outras doenças, como doenças pulmonares, hoje os tratamentos existem, mas a pessoa convive muito mais tempo com elas. Então, toda pessoa que tem uma doença incurável e que essa doença é ameaçadora à vida, esse paciente é candidato aos cuidados paliativos. Então, a Organização Mundial de Saúde fala que assim que identifique uma doença sem cura, que seja de curso longo, que traga sofrimento, o paciente deve ser abordado sobre cuidados paliativos. Cuidados paliativos, no português, a palavra paliativo tem um soa ruim, como se fosse um remendo ou alguma coisa feita só para adiar mal feita. Mas, na realidade, cuidado paliativo significa cuidado total. Tenta abordar a pessoa em todos os seus aspectos, respeitando a sua biografia, respeitando a sua vontade, respeitando a sua forma na qual ela deseja morrer. Eu, Jamison de Carvalho, se tiver uma condição incurável ou for acometido de algum agravo agudo, como acidente, na qual não haja prognóstico, não haja possibilidade de cura, eu não desejo morrer numa UTI, entubado, longe da minha família. Se possível, eu quero morrer perto deles e, se der, eu quero morrer em casa. Então, cuidado paliativo é isso. É a vontade do paciente respeitada nos seus últimos momentos. Claro que a avaliação deve ser feita com critérios para verificar se o diagnóstico é correto, se de fato não existe um tratamento curativo, mas o que era uma abordagem que antes só visava o corpo e dar dias à vida sem qualidade, os cuidados paliativos tentam não só trazer anos à vida, mas trazer qualidade aos anos que restam. Então, nem sempre a gente consegue comunicar à pessoa sobre o que são os cuidados paliativos. Muitas vezes a gente consegue só falar com o familiar, mas o ideal é que o indivíduo, assim que tenha a doença ou o problema diagnosticado, seja informado sobre os cuidados paliativos para que se respeite o princípio da autonomia. Diante da morte, as pessoas às vezes ressignificam muitas coisas, se programam, desejam fazer outras coisas, se despedir, viver mais tempo perto da família, viver de outro jeito, se programar financeiramente, às vezes organizar um processo até de herança patrimonial. Mas o que mais acontece é que quando as pessoas sabem do cuidado paliativo, elas mudam o sentido e a forma que elas viviam. E aquele tempo que resta é vivido com maior qualidade, de outra forma, atualmente respeitando a sua própria biografia. Então, em geriatria, nem sempre a indicação de cuidado paliativo é por uma doença oncológica. Se fala de cuidado paliativo, normalmente se pensa em câncer, mas existem outras doenças que podem indicar os cuidados paliativos. As próprias síndromes demenciais nas fases avançadas ou doenças que levem a uma perda funcional significativa, na qual a pessoa passa muito tempo acamado ou numa poltrona, que não consegue mais se alimentar sozinho, que não consegue deambular sozinho, que não consegue fazer as próprias escolhas, que por estar muito tempo acamado começa a ter contrações, úlceras, que as pessoas chamam por escaras. Toda doença de curso longo e incurável, como são as próprias demências, mas as doenças pulmonares, doenças cardíacas, todas essas são indicações de cuidados paliativos. É importante entender que o cuidado paliativo não é 8 ou 80, não é sim ou não. Na realidade, também não é preto nem branco, é uma escala de cinzas dentro dessa escolha. Então, a pessoa pode ser submetida a um cuidado paliativo exclusivo, na qual, por exemplo, todas as medidas de suporte artificial à vida são retiradas, mas ela também pode ser submetida a medidas parciais de suporte à vida, como, por exemplo, limitar exames que não vão trazer benefícios. Por exemplo, é recomendado que acima de 50 anos o paciente faça uma colonoscopia a cada 10 anos. Um paciente que tem 80 anos, acamado, que não se comunica mais
não fala mais, nem se alimenta sozinho, não faz sentido mais fazer uma colonoscopia nesse paciente. Então, ele pode ser total ou pode ser parcial, mas o que interessa é que os cuidados paliativos mirem higiene, conforto e dignidade. Dentro dos cuidados paliativos existe um sintoma que é imperativo de ser tratado e que não pode ser tolerado, que é a dor. A dor não pode ser atrasada, o seu tratamento, não pode ser adiada e não pode ser desprezada. Muitas vezes a gente esquece que a dor é provocada pelo próprio médico. Quando ele pede exame demais, a pessoa é furada. Quando ele intuba um paciente na qual a expectativa de vida é muito curta e ela passa aqueles últimos momentos, além de um tubo na boca, uma sonda no nariz, uma sonda na bexiga, sem comer comida, sem mastigar. Isso faz muita falta, comer, sentir o sabor das coisas. Então, além da dor do desconforto, existe uma dor que é chamada de dor total, que é a dor da distância, a dor da privação, a dor da solidão, a dor de não estar no seu ambiente. Então, os cuidados paliativos é essa filosofia que visa trazer higiene, conforto e dignidade enquanto é possível e respeitando a opinião e as preferências do paciente. Na nossa cultura, principalmente na cultura latina, nós da América Latina, temos a ideia de que devemos fazer tudo o que for possível até os últimos momentos. E tudo possível é a ideia de tudo que for de exame, tudo que for de assistência artificial à vida, tudo que for de antibiótico, mas não se preocupa que muitas vezes na cabeça dos nossos avós e dos nossos pais, o natural para eles sempre foi morrer em casa e sempre foi o melhor para eles morrer em casa. Então, nós temos que lembrar dessas coisas. Nos cuidados paliativos também tem um conceito importante, que é o conceito de vida. O que é vida? Viver, ter os seus dias prolongados de maneira artificial, com um ventilador mecânico garantindo a respiração, uma medicação garantindo a pressão e os batimentos, sedado, sem contato com ninguém, sendo mobilizado fora de hora, num ambiente como UTI, que não tem dia nem noite. É importante se questionar se isso é de fato vida e se isso é de fato viver. Há situações que não conseguem se adiar o inadiável. Então, às vezes a morte está presente, mas existe um pacto do silêncio. A morte está perto, mas as pessoas que estão envolvidas, os familiares e a própria pessoa, não toca nesse assunto. A morte ainda é um tabu para as pessoas, para todo mundo. Então, quando na prática, no nosso dia a dia, quando nós nos deparamos em qualquer uma dessas situações, nós tentamos fazer uma reunião com a pessoa doente, se ela tiver condições cognitivas de responder, entender e escolher. E quando não, com essa pessoa e com os familiares, e às vezes só com os familiares, para educar, para informar, para entender. E a experiência que eu tenho é que isso é muito importante. Quando se chega nesse dia que se quebra, se rompe esse tabu. Quer falar da morte do pai, da mãe, como será, se ele piorar, o que a gente vai fazer, se ele precisar ir para uma UTI, será que nós queremos que ele vá? Porque muitas vezes reverter um processo que já começou de uma cascata de sofrimentos que a própria medicina gera, é muito difícil. Você, depois que um paciente vai para a UTI, é entubado, você retirá-lo e trazer para casa é muito mais difícil do que você decidir antes e optar por isso antes. E optar por cuidados paliativos, é preciso lembrar que existe uma equipe, não é só um médico, mas uma equipe interdisciplinar, todos os profissionais envolvidos, enfermeiros, psicólogos, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, todos estão envolvidos para tentar aliviar o sofrimento dentro da sua especialidade. Então,
Existem medicações que diminuem ou retiram a dor, que diminuem ou retiram a falta de ar, o sofrimento causado pela dispneia, que é essa falta de ar, que é o nome técnico. E existe o suporte dos outros profissionais para tentar aliviar a dor das suas diversas formas. O apoio da psicologia, até mesmo o tratamento dos familiares também deve ser introduzido e faz parte dos cuidados paliativos. É importante frisar que os cuidados paliativos não servem só para idosos. Em qualquer momento da vida, assim que se identifica uma doença que não tenha cura e que ameace a vida, pode-se iniciar os cuidados paliativos. É importante lembrar que existe um dispositivo que a pessoa pode expressar como ele deseja viver seus últimos momentos. É um documento que não precisa ser oficial, não precisa ser registrado em cartório, só precisa ser redigido, assinado ou até mesmo comunicado às pessoas, à família, mas pode ser feito sob a forma de carta, que se chama de diretriz antecipativa de vontade ou testamento vital. É um documento, uma carta, em que a pessoa comunica como ela deseja viver os últimos momentos, se ela quer ser ou não submetida a cuidados paliativos, se ela quer ser ou não internada em uma UTI, se ela deseja ou não ser submetida a uma intubação orotraqueal. Eu tenho a minha diretriz antecipativa de vontade feita e pretendo entregar à minha esposa, ainda não entreguei. Mas não precisa necessariamente que esse documento seja feito. Isso existe para que se deixe, a pessoa pense mais de uma vez, escolha as palavras, escolha cada situação, mas a confidência a uma pessoa próxima, como a pessoa desejaria morrer, já serve para orientar a equipe terapêutica durante os últimos momentos de vida.